Bom dia, graça e paz a você que acompanha o Devocional Casa da Graça. Aqui no canal Acessando a Graça, nós estamos falando sobre enxergar o invisível. Hoje é 17 de novembro, o nosso tema é Enxergando o Invisível na Crise. Mas antes eu gostaria de perguntar se você já é inscrito no canal, se não pedir para você se inscrever, deixar o seu like, compartilhar. E o texto que vamos ler hoje é o texto de 2 Reis, que a gente falou do devocional passado, que vai pautar esses devocionais sobre enxergar o invisível, né? 2 Reis capítulo 6, hoje versículos 13 e 14, que diz assim: Ordenou o rei, descubra onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá grande tropa com cavalos, carros de guerra, e eles chegaram de noite e cercaram a cidade. Veja, aqui o profeta e o seu servo, eles estavam fazendo nada mais, nada menos do que o papel deles como servos de Deus, como aqueles que estão aqui para representar Deus e atuar contra as obras do diabo, contra aquele que se levanta, né? O rei da Síria planejava contra eles e Deus revelava ao profeta, de forma que o rei achava que tinha um delator ali, mas na verdade era Deus que mostrava. O que é que eu quero dizer com isso? Que às vezes eu e você, a gente vai estar simplesmente fazendo só aquilo que é o nosso papel. A gente vai estar, na verdade, nos aplicando em desenvolver, em viver na prática o nosso ministério aqui na Terra, e isso vai atrair oposições. O nosso tema hoje é enxergando o invisível na crise. Eles passaram a viver uma crise, literalmente, na iminência de serem destruídos. Uma crise, talvez, de incredulidade, no caso do servo aqui, por ver que mesmo fazendo a obra de Deus, eles estavam na iminência de ser destruídos. Uma crise na perspectiva natural, naquilo que os olhos viam, por ser eles poucos e estarem contra muitos. E aqui diz que o exército inimigo chegou à noite, e só de manhã foi que o servo do profeta viu que eles estavam cercados e que havia algo planejado contra eles. A imagem de estar cercado, a quantidade de pessoas, é a mesma estratégia do diabo. Ele não cria nada novo, ele sempre tenta a mesma coisa. E a estratégia da ameaça de pintar quadros para estabelecer, para afetarmos por dentro e estabelecer uma realidade de crise, sempre foi a estratégia do diabo. Ameaças, parecer que é maior, parecer que fala mais alto, parecer que está no domínio da situação em que você é apenas um refém daquela situação. É por isso que o nosso devocional hoje é enxergando o invisível mesmo dentro da crise. Como eu já disse, essas estratégias elas buscam nos afetar por dentro, nos bloquear para tirar de nós qualquer capacidade de reação, e assim a gente se entrega em função de estar vendo apenas o natural. Mas veja o que a Bíblia nos ministra em outras ocasiões, agora na Nova Aliança, Paulo falando aos Coríntios no capítulo 4, no versículo 18, ele diz: assim fixamos os olhos não naquilo que se vê. Essa questão de fixar os olhos em algo determina, provisiona, gera o poder de você agir de acordo com aquilo que você está fixando os olhos. Então a gente precisa ser intencional em relação a que a gente vai olhar, a gente vai fixar os olhos. Aqui ele diz, fixando os olhos não naquilo que se vê. Se o homem, o servo do profeta, o profeta tivesse fixado os olhos somente na crise onde eles estavam, com certeza o sentimento que essa fixação, essa atenção exacerbada produziria era um sentimento de derrota, de inaptidão, de falta de condição de lidar com aquilo, e consequentemente eles seriam derrotados. O texto diz, não fixando os olhos naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê, pois aquilo que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. E foi exatamente por isso que quando o servo do profeta disse, o que faremos diante dessa adversidade, ele, em vez de entrar na pilha do desespero, orou, porque nós estamos falando daquilo que não se vê. As coisas que não se vê são espirituais, essas são as que são eternas. E o texto diz assim, ó, e Eliseu orou e disse, Senhor, isso é 2 Reis 6,17, Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor dele. Muito interessante, já falei isso no outro devocional, talvez eu fale também no próximo, que nesse caso aqui, Deus não provisionou o livramento, não mandou o livramento naquela hora, embora Deus seja o Deus que é capaz de enviar livramento. Na verdade, o que Deus fez ali foi despertar o profeta para orar por aquele servo, para ele entender que Deus já estava ali, que a provisão já estava ali, ele só precisava enxergar. E é por isso que nós estamos falando sobre enxergar o invisível. Eu e você, infelizmente, não estamos isentos de viver crises. As crises podem acontecer, esses dias maus eles podem bater à nossa porta. O que não pode acontecer é que eu e você nos engessemos por dentro, percamos toda e qualquer capacidade de reação por estar travados por dentro em função de considerar o que está fora. É o contrário que nós temos que nos posicionar, ativar o que está dentro, nos posicionar pela fé, vendo o invisível, para que aquilo que está dentro de nós molde aquilo que está fora. E foi o que aconteceu aqui nesse devocional. Eu quero confessar a palavra com você, quero que você repita, diga assim, Deus é bom em todo tempo e circunstâncias.
na crise, Ele não nos abandona. Deus nos livra das afrontas daqueles que se declaram nossos inimigos. Amém? Você foi abençoado, fique tranquilo, Deus é o Deus de tempos de bonança, mas é o Deus de tempos de adversidade também. E Ele vai lhe conduzir vitoriosamente. Pratique essas palavras aí, faça comentários, faça chegar a outras pessoas. Eu espero você no vídeo de amanhã, em nome de Jesus.